Dando continuidade aqui à nossa aula, agora irei apresentar os comandos de construção. Bom, primeiramente temos o comando copy, que já foi apresentado na aula anterior, onde basta eu clicar no comando copy, selecionar a entidade que será copiada, pressiono Enter, clico no ponto de base e nos pontos de destino onde serão criadas as cópias. Além do comando copy, temos aqui o comando offset, responsável por criar entidades paralelas. Como exemplo, vou criar uma linha inclinada na dimensão de 60 unidades e criar uma linha paralela a essa a 10 unidades. Então eu vou na opção Offset da guia Modify, digito a distância desejada, como por exemplo 10 unidades, seleciono a entidade que será copiada e com o mouse eu seleciono a orientação de offset. Então basta eu posicionar o mouse na direção desejada e pressionar o botão de seleção do mouse, que é o botão esquerdo. Bom, assim foi criado uma cópia paralela à linha original a uma distância de 10 unidades. A próxima opção da lista é o comando Mirror, responsável por espelhar as entidades. Caso eu deseje espelhar essa linha superior, basta selecioná-la e na opção Mirror, selecionar o ponto de base e com o mouse selecionar o ângulo de orientação e ao defini-lo clicar com o botão de seleção. A ferramenta pergunta se eu desejo apagar o meu objeto de origem, onde eu posso utilizar a opção No ou Yes. Se eu clicar em Não, o meu objeto é espelhado e a minha linha de origem é mantida. Caso eu clico em Yes, então vou voltar aqui à configuração anterior com Ctrl Z, utilizar o comando Mirror, selecionar minha entidade que será espelhada, pressiono Enter, clico no ponto de base, seleciono a orientação, clico com o botão de seleção e clico em Yes. E assim a minha entidade é espelhada e a sua forma original é apagada. Para exemplificar essa função mais uma vez, eu vou criar aqui uma linha na vertical com a tecla orto ligada, criar um círculo, vou apagar esse lado do círculo utilizando o comando Trim, seleciono as entidades envolvidas, pressiono Enter e clico na linha que será recortada. Bom, agora eu vou espelhar esse arco de modo a retornar a um círculo. Então eu venho na opção Mirror, seleciono meu objeto que será espelhado, pressiono Enter, clico no ponto de base e no ponto de destino que especifique a sua orientação. Então basta eu colocar o cursor do mouse para cima ou para baixo com a função F8 ligada. Caso eu esteja com o F8 desligado, é possível utilizar outras orientações não ortogonais. Então, como isso não é o que eu quero, eu vou habilitar novamente o F8 e selecionar a opção correspondente de modo que eu tenha um círculo. Como eu não desejo apagar o meu objeto de referência, eu vou deixar a opção N selecionada e pressionar Enter. E agora eu tenho dois arcos de modo a formar um círculo. No entanto, as minhas entidades estão quebradas. Então, caso eu deseje uni-las novamente, basta utilizar o comando Join. Então, eu vou em Modify, Join e seleciono as entidades. E clico em Enter. Seleciono Yes e pronto. Agora eu tenho um círculo novamente. A próxima opção da lista é o comando Array, onde eu posso criar diversas cópias de um único objeto.
Para exemplificá-lo, vou utilizar esse mesmo círculo. Então eu venho no comando array, seleciono meu objeto que será copiado, pressiono Enter, e então a ferramenta pede que eu especifique algumas configurações, como por exemplo o número de coluna e o número de linhas. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 colunas. Caso eu deseje copiar para somente 3 colunas e 2 linhas, eu vou na opção coluna, digito o valor 3 para 3 colunas, dou Enter, pressiono Enter novamente, vou agora na opção de linha, que é em Rows, e digito o valor 2 para criar uma cópia em 2 linhas. Pressiono Enter e ESC para sair do comando. Como podemos ver, o meu objeto de referência, que era somente este círculo, foi copiado em 3 colunas e 2 linhas, formando assim um total de 6 objetos. Caso eu deseje alterar a distância desses objetos, basta, ao selecioná-los, alterar a distância em between. Então vou digitar aqui, por exemplo, 50, fazendo com que as minhas colunas tenham um espaçamento entre elas de 50 unidades e nas linhas, por exemplo, 40. Como podemos ver, se eu voltar aqui na guia Home e na opção de medir distância, eu tenho uma distância de 40 unidades entre as linhas e uma distância de 50 unidades entre as colunas. Agora irei apresentar a opção Chamfer, responsável por criar chanfros nos cantos de determinado objeto. Vou criar então um retângulo e fazer 2 cópias desse retângulo. Clico no comando Copy e seleciono os pontos de destinos. Bom, temos agora 3 retângulos para exemplificar essa função. Para utilizar o comando Chamfer, eu vou neste botão e seleciono a opção correspondente. Para chanfrar determinada entidade, é necessário especificar a distância a ser chanfrada. Então eu clico na opção Distance, digito o valor da primeira distância, vou digitar por exemplo 10 unidades, e o valor da segunda distância. Vou digitar novamente 10 unidades e pressionar Enter. E agora eu seleciono o canto a ser chanfrado. Então eu clico nessa linha e depois nesta linha. E assim o canto da entidade é chanfrado em 10 unidades na vertical e na horizontal. Uma outra opção é o comando Fillet, responsável por arredondar o canto de determinada entidade. Para isso, eu venho na opção Fillet, digito o valor do raio, clico na opção raio e digito o valor correspondente, por exemplo, de 10 unidades, e seleciono as linhas que formam o canto que será arredondado. E assim temos um canto arredondado em um raio de 10 unidades. Vou exemplificar essas funções novamente para os retângulos inferiores, onde eu vou utilizar um fillet com um raio de 2 unidades, e o comando chamfer com valor de 2 unidades em ambos os lados. Então eu vou na opção chamfer, clico em distance, digito o valor 2 para a primeira distância e o valor 2 para a segunda distância. Seleciono os cantos que serão chanfrados. E pronto. Agora temos aqui um retângulo com os cantos arredondados e o outro com os cantos chanfrados. Para finalizar essa aula, irei apresentar agora alguns atalhos mais utilizados. Temos aqui uma lista com diversos atalhos.
Como exemplo temos o comando AA para calcular uma área, o comando B para criar um bloco, o comando C para criar um círculo e daí por diante. Para calcular a área de um objeto, por exemplo, basta utilizar o atalho AA e pressionar Enter. E especificar agora os cantos do meu objeto que será calculado a área. Para isso, irei calcular a área deste retângulo inferior. Então vou clicar em todos os cantos da entidade e clicar em Enter. Assim o AutoCAD calcula a área do meu objeto. Para visualizá-la, basta clicar no histórico de comandos e mover para cima com a bolinha do mouse. Temos aqui então a área do nosso objeto, como também o seu perímetro. Uma outra forma de utilizar a ferramenta é, ao invés de eu clicar em cada canto, é selecionar o meu objeto como um todo. Então para isso eu digito o atalho AA, pressiono Enter. Ao invés de eu clicar em cada ponto, clico com o botão direito do mouse, que está configurado como Enter. E agora com o botão esquerdo do mouse, eu seleciono o meu objeto. E como podemos ver, foi calculado a área da minha entidade, como também o seu perímetro. Exemplificando agora um outro atalho, como por exemplo o atalho B para criar um bloco. Para isso vou criar um polígono com linhas separadas. E pressionar Enter. Como podemos ver, temos um polígono formado por linhas separadas. Caso eu deseje criar um único bloco, basta utilizar a tecla B para entrar no comando de bloco, selecionar os meus objetos, pressionar Enter e dar um nome para o meu bloco, por exemplo, polígono. E clicar em OK. Agora eu tenho um bloco criado. Uma outra forma de criar um bloco é por meio do comando copiar e colar, que foi mostrado na aula anterior. Então eu vou explodir esse bloco criado. Temos aqui agora as linhas separadas. Vou selecionar o meu objeto, pressionar a tecla Ctrl C do teclado, selecionar a opção de colagem e colar como bloco. Temos aqui agora um bloco criado por meio da opção de copiar e colar. Outras opções de atalho é a criação de um círculo, utilizando a tecla C. Seleciono o centro do círculo e o valor do raio. Como diversas outras opções, como medir uma distância, DI, dividir um objeto por meio do comando div. Vou dividir, por exemplo, esse círculo em 5 partes e pressiono Enter. Temos aqui então a divisão desse círculo em 5 partes iguais. Para verificar essa opção, eu vou apagar o meu círculo, selecionando e pressionando a tecla Delete, onde eu consigo ver 5 pontos equidistantes. Temos também o atalho Erase, que é a tecla E, onde eu consigo apagar determinado objeto. O atalho EX para estender uma linha. Vou clicar EX, pressionar Enter, clicar em Space e clicar na linha que será esticada. Temos o atalho H para criar uma hachura, que veremos com maiores detalhes em uma aula posterior. O atalho ID para verificar a identidade de determinado ponto. Então vou clicar ID, pressionar Enter, selecionar o ponto e é apresentado então as coordenadas deste ponto, tanto a coordenada X
como também a coordenada y. Como o meu desenho está em um plano bidimensional, ou seja, em um plano 2D, a minha coordenada z é 0. Além disso, temos o atalho L, que é o comando line, o comando LA para criar layers. Veremos essa função em uma aula posterior também. Temos também o atalho LS para listar as propriedades de determinada entidade. Então, para isso, eu vou selecionar esses 5 pontos, digitar LS e pressionar Enter. Como podemos ver aqui, foi apresentado apenas as coordenadas de 4 pontos. Basta digitar Enter novamente, que o comando irá apresentar a coordenada do 5º ponto. Vou clicar em Fechar e utilizar o comando ls novamente, no entanto, para esta linha. Então, seleciono o objeto e pressiono Enter. Como podemos ver, é apresentada a coordenada inicial do primeiro ponto, que seria o início da linha, e a coordenada do ponto final da linha, como também o seu comprimento e o seu ângulo de rotação no plano. Temos também o atalho M para utilizar o comando Move, o atalho MA para copiar a propriedade de determinado objeto, o atalho MI para espelhar, o atalho O para executar o comando Offset, PL para executar o comando Polylinha, o atalho PO para criar pontos, o atalho RO para utilizar o comando Rotate, o atalho S para esticar determinada entidade. Seleciono a parte do meu objeto que será esticado, pressiono Enter, o ponto de base e o ponto de destino. Além disso, eu tenho o atalho SC para o comando Scale, o atalho TR para o comando Trim. Vou digitar aqui TR, pressionar Enter, pressionar a tecla Space e clicar na linha que será cortada. Como também o atalho X para explodir determinado bloco. Vou explodir, por exemplo, este polígono. Então, pressiono X, Enter, seleciono o objeto e pressiono Enter novamente. E temos aqui o nosso polígono explodido em diversas linhas.